E aí galera, aqui é o professor Carlos, eu vou explicar qual vai ser o tema da redação. Então a gente sabe que a história nos mostra, né, que de acordo com que a Europa, os países europeus foram conquistando os países da América, da África, aconteceu uma coisa chamada colonialismo. E com esse colonialismo aconteceu a sujeição social, que as culturas africanas, indígenas e minoritárias, elas foram oprimidas, né, consideradas inferiores, e a cultura europeia foi, né, considerada superior. Com o passar do tempo, esse processo de aculturação ele continua até hoje na nossa sociedade, e como ninguém quer uma e ele continua de uma forma mais velada na real, né? Não é uma forma tão oficial, uma forma velada. Mas desde que seja velada, ela ainda existe. Como ninguém quer fazer parte de uma cultura inferior, as pessoas considerada inferior, né? Não quer dizer que ela seja inferior. As pessoas elas preferem a cultura europeia porque é a cultura que está, vamos dizer assim, entre aspas, na moda. Então elas escolhem a cultura europeia. E a proposta de redação é como é que a linguagem pode salvar essas culturas e como é que faz as pessoas verem. Isso que quer dizer, como a linguagem pode salvar, pode fazer um resgate cultural de tradições em processo de esquecimento. É isso que quer dizer. Como é que a linguagem, a música, a poesia, a comunicação, a língua, a dança, as lutas, as expressões artísticas, como essas imagens de um povo, como utilizar essas tecnologias para fazer esse resgate cultural de culturas minoritárias que estão em processo de esquecimento justamente pelo processo de aculturação e sujeição social. Então tenham isso em mente na hora de fazer a redação. Falou? Um beijo, tchau. Oi, eu sou o professor Pedro e iremos falar sobre o texto motivador. A origem da Kizomba é objetivo de debate, é de origem angolana, com os toques de Antilhas ou de Cabo Verde, e se tornou popular nos anos 1990, graças ao cantor Eduardo Paim. A palavra significa festa, em Kindungu, uma língua mais falada no país. A Kizomba se inspira na semba, considerada a dança tradicional do país. Dança sim casal, bem junto, mas com um ritmo mais lento. É menos agitada, mas mais sensual que a semba. Necessidade de carinho. É um estilo muito tranquilo, muito suave. Não se faz muitos movimentos e se dança com uma calma, descreve Elsa Domingos Cardoso, uma estudante de 22 anos. Seja Kizomba ou semba, dançar me deixa feliz. Nos últimos anos, a Kizomba invadiu as pistas de dança de toda a Europa e mais além. É normal que funcione em todos os lugares, considera Mário Contreiras, um arquiteto de Luanda convertido em promotor da Kizomba. Nosso mundo precisa de carinho, ele explica. Nós dançamos a Kizomba, nos abraçamos. Na Europa e no mundo não existe um equivalente. Então, quando descobre uma dança que vem da África e que as pessoas se abraçam, mesmo sem se conhecer, eles acabam gostando. A Kizomba se tornou uma moda, com concursos em Paris, Nova York e Joanesburgo. Com isso, Angola, até então conhecida por sua guerra civil e seu petróleo, abriu caminho na cena mundial da dança. Marcelo Castelo Branco confessa que não conhece a sua Kizomba, que é prática no exterior, de tanto viajar, diz perdeu sua alma. Todo mundo dança Kizomba, isso tudo bem, mas os que ensinam no exterior mudam o estilo, lamenta o DJ. Já não é tradicional e familiar que dançamos com nossas mulheres, filhos, parentes. É extravagante, é quase a tarraxinha, nossa cultura. A tarraxinha, pronunciada em taraxinia, é uma variação da Kizomba, mais lenta e parecida com o polidense. Na Angola, um país cristão, a tarraxinha está reservada quase exclusivamente aos adultos. Então esse é o texto motivador e eu espero que ele te ajude a ter uma base para a sua produção textual. Bendito aquele que cultiva a música e faz o povo cantar. Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda criação autêntica é um dom para o futuro. Albert Camus. Oi, turma, eu vou ler um dos textos motivadores e o texto final da redação, o texto de instrução final. A música é universal, transmitida através de gerações, geralmente executada na presença de outras pessoas de extrema antiguidade. Embora não haja uma definição interculturalmente válida de música,
e o termo de cobertura música seja encontrado apenas em culturas selecionadas, uma série de universais presuntivos indica que a musicalidade é uma característica proeminente e distinta da humanidade. Todas as pessoas se envolvem em atividades que chamaríamos de música, muitas vezes em relação ao jogo e em todos os lugares em relação ao ritual. Todos os povos do mundo cantam, uma atividade reconhecida com base no contexto ou por consenso cultural como diferente da fala. Todos os povos também têm alguma forma de música instrumental, por mais rudimentar que seja. Fazer música é necessariamente uma performance cultural, porque as convenções sobre a estrutura da música, sua instrumentação, contexto de performance e significado são todos aprendidos. A produção musical é um sistema de comunicação transmitido por meio de uma interação transgeracional contínua. A produção musical é ou implica uma atuação social, mesmo quando executada ou ouvida sozinha. O artista solitário geralmente tem um público em mente. Por exemplo, quando estudantes de música em universidades norte-americanas praticam sozinhos em salas de prática hermética, eles geralmente estão imaginando um público. A produção musical solitária para o prazer pessoal provavelmente evoca memórias de aprendizagem da peça. Entre parênteses, quando, onde e quem, e experiências anteriores de tocá-la e ouvi-la. As peças musicais, assim como os performers, estão saturados de memória social contextual. Esse foi o texto motivador e agora eu vou ler o texto de instrução final. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: o papel da linguagem na realização de resgates culturais de tradições em processo de esquecimento, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. É isso, gente. Valeu. Então, gurizada, uma dica aí dos profs para vocês fazerem os órgãos das propostas de intervenção. Então, vocês têm que tomar cuidado que agora a gente não tem mais um Ministério da Cultura, a gente tem uma Secretaria da Cultura. Então, obviamente, se vocês quiserem falar sobre isso, vocês vão ter que falar Secretaria e não Ministério. Mas esse é uma boa opção. Outra coisa também que vocês podem falar é focar em artistas e entidades privadas, porque elas são criativas, né? E tem muita gente que tem interesse, né, nesse negócio, né, de música inspirada em culturas antepassadas. E aí tem vários exemplos de bandas. Eu vou dar um exemplo para vocês, Arandu Araquá, mas vão pesquisar as próprias de vocês, porque é isso que é a proposta do trabalho, vocês irem e pesquisarem por si só, né, acharem esses grupos musicais. Então, também, como já falei, um público e um privado, outra dica é fazer uma parceria público-privada entre a Secretaria da Cultura, o Governo Federal e grupos de entidades privadas musicais, né? Ou, se não for musicais, grupos de dança, porque tem lá o texto motivador da Kizumba, mas é bom não botar, é bom ser uma coisa original, né? Então pensem nisso, uma coisa musical, dança, poesia, a linguagem é uma coisa muito diversa, então pensem nisso.